Olá, meus amados, a paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que Ele está nos dando neste momento para nos reunirmos direta ou indiretamente, né? Dessa forma, você aí e eu do lado de cá, mas de uma forma ou de outra levando a palavra que Ele gostaria que você ouvisse neste momento. E o que eu tenho para você hoje é um texto interessante que eu estava lendo aqui, e eu tenho certeza que você irá se identificar, tanto do lado de cá, ou de repente do lado de lá. Enfim, eu vou ler e você vai tirar suas próprias conclusões, amém? O nome desse texto é Campo Missionário, tá? Então vamos lá. As palavras de Adão ecoaram estranhamente pela sala como uma banda grunge em um festival polka. A expressão indecorosa pairava no ar como combustível queimado. Ele tinha acabado de usar um termo inadequado para descrever os homossexuais. Acontece bastante, né? Achei realmente que a palavra escolhida por Adão fora ofensiva, mas parecia menos ofensiva por ele referir-se aos pecadores. Então, tudo bem, certo? Espere. Minha amiga Pamela desafia ousadamente os cristãos que usam palavras depreciativas ao referir-se aos outros propositalmente pergunta: desde quando se tornou aceitável ofender um campo missionário? Como você acha que Jesus lidaria com isso? Como ele enfrentaria essa situação? Né? Certo dia, um grupo de líderes religiosos de Jerusalém levou até Jesus uma mulher apanhada em ato de adultério. Para você que não sabe que passagem da Bíblia se encontra essa passagem aqui, você vai ler lá no livro de João, capítulo 8, versículo 3 ao 5, tá? É a parte que alguns líderes religiosos pegam Maria Madalena, que era uma garota de programa, em pleno ato de adultério, e levam para Jesus, né? E eles não estavam preocupados com o bem-estar espiritual dela, queriam apenas ludibriá-lo e talvez matá-la. Jesus não concordava com qualquer dessas alternativas, não concorda ainda, né? E não via como alvo de escárnio, julgamento, mas via a necessidade, e ele disse aos seus acusadores: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. E depois disse à mulher: vá e não peque mais. Meus amados, o que essa mensagem indiretamente ou diretamente ela quer dizer para você? Ela vem para nos alertar da forma sobre a forma que nós tentamos resolver algumas situações, né? Tentamos julgar algumas situações, porque o ser humano, ele tem, por caráter, seja ele qual for, o ato de julgar certos atos, não os dele, né? Porque não é viável para ele, mas ele tem o hábito de julgar, já está no caráter da pessoa, julgar os atos de quem erra, né? Os atos de quem erra. É esse caso aqui. Os principais lá dos sacerdotes pegaram Maria Madalena em pleno ato de adultério, e na cabeça deles eles tinham o direito de julgá-la e ali mesmo já escolher a sentença dela, que naquela época era a morte, né? Então, levando ela a Jesus, Jesus simplesmente olhou para eles e perguntou: qual de vocês que nunca pecou? Atire a primeira pedra. Porque Jesus não estava vendo ali o pecado dela, né? E sim ela, a necessidade que a levou àquele pecado. Então Jesus, ele condena o pecado, mas ele ama o pecador. O ser humano, ele tem mania de querer julgar os atos de seus irmãos. Eu não falo irmãos só de família, né? Inclusive de família também. O que eu mais vejo aí é gente, só porque está na maioria,
se dá o direito de julgar a pessoa que está em minoria, a pessoa que não tem apoio, a pessoa que de repente perdeu o seu chão, está de favor, ou está devendo. Aí a pessoa que, só porque está do lado da maioria, ela acha que tem o direito de fazer o que ela quer. E não é assim que funciona, né? Quando a gente recorre a algum tipo de xingamento, quando a gente recorre a algum tipo de julgamento, seja ele lá qual for, a gente não pode esquecer que nós representamos a palavra de Deus aqui na terra. E a partir do momento que você age como esses principais aqui, esses líderes religiosos agiram, você está totalmente desviando o foco para o qual você foi escolhido, né? Que é representar a palavra de Deus. Que é representar a palavra de Deus. Então o que eu digo para você? Para que você analise melhor as formas que você tem de julgar o seu próximo. Analise melhor as conclusões que você tira em relação a cada ação do seu próximo. Você pode muito bem parar de olhar para o pecado, parar de olhar para a falha e olhar para o pecador e olhar para a pessoa. Você como servo ou você como serva de Deus, você tem a obrigação, né, de tentar abrir os olhos daquela pessoa, mas segundo a lei de Deus, não segundo as suas leis, né? João, né, capítulo 8 aqui, versículo 1 diz assim: a partir do momento que Jesus falou para aqueles homens: quem atira a primeira pedra, quem nunca errou, quem nunca teve pecado, ele pergunta para ela assim, para Maria Madalena assim: onde estão eles? Não ficou ninguém para acusar você? Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Quem é você para condenar um próximo? Quem é você para julgar e automaticamente sentenciar o seu próximo? Quem é você para se juntar à maioria e ir à forra e ir à luta contra a minoria, né? Eu vou pedir para você abrir a Bíblia de vocês aí, ó, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5, tá? Mateus 7, 1 ao 5. Diz assim: a palavra de Deus diz assim, não sou eu. Quero que você saiba que tudo que eu estou falando para você é baseado na palavra do Senhor, é baseado na palavra de Deus. Porque assim como você, eu nesse momento estou representando a palavra dele. Então a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5, diz assim, versículo 1: não julgue para que você não seja julgado, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Meus amados, julgar o próximo é uma prática que Deus condena. Jesus está falando aqui, perguntando: quem é você para julgar, para se achar no direito do que o seu irmão faz? Olhe primeiro para o seu passado, olhe primeiro para o seu presente, olhe primeiro para os seus atos, para que você possa ter o direito, não de julgar, mas de olhar para os atos do seu próximo, né? Tirar o cisco do olho do seu irmão, você tem que primeiro tirar a viga que está no seu. O que indiretamente Jesus está dizendo para você é que com todos os pecados que você tem, você não tem o direito e nem tem a capacidade de julgar os atos da sua irmã, julgar os atos do seu irmão, usar de uma certa vantagem para tirar vantagem em cima de quem está em desvantagem. Não estou falando nada para você, é a palavra de Deus que fala.
É a palavra de Deus que está falando para você nesse momento. A partir do momento que você tirar a viga do seu olho, você pode tirar o cisco do olho do seu irmão. A partir do momento que você não errar mais, porque, meu amigo, meu irmão, o que está em oculto, Deus revela. Tá? Não vai se achando que porque você está lá na igreja, louvando, falando em língua, pulando, rodopiando, dando mortal, que Deus não vê o que você faz quando você sai de lá. Ele vê. Ele vê, e é neste momento que ele fala que com a medida que você medir, você será medido. Quer mais um exemplo disso? Eu vou te dar mais um exemplo disso. Deus falando com você. Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você pratica as mesmas coisas, ou às vezes até pior. Você estava no mundo, você tinha o direito de fazer o que você queria, pois você era desconhecedor da palavra de Deus. A partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você representa a palavra de Deus, você tem que seguir o que a palavra de Deus fala. Você vai julgar o próximo, sendo que você faz a mesma coisa que ele faz ou até pior. Jesus falando, não sou eu. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Aleluias, glória a Deus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, a tolerância, a paciência, não reconhecendo a bondade de Deus que o leva ao arrependimento? Não reconhecendo a palavra de Deus que o leva ao arrependimento. Meu amado, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, não temos o direito de julgar ninguém. Nós não temos o direito de medir ninguém. Nós não temos o direito de sentenciar ninguém. Nós não temos o direito de tirar proveito de ninguém. Ah, irmão, mas eu não faço isso. Estou falando que é você. No início do vídeo eu falei que você pode se encaixar tanto de um lado como do outro. Você pode estar no lugar de quem está sendo injustiçado. E neste momento, o que a palavra de Deus fala para você também é que você não deve retribuir da mesma forma. Neste momento, o que a palavra de Deus fala para você é que você não deve medir ele da mesma forma que ele está medindo você. O que a palavra de Deus fala é que você tem que amá-lo acima de tudo. Ore por ele, ore por ela. A aflição do seu coração, Deus conhece, do começo ao final. Os humilhados serão exaltados, assim diz a palavra de Deus. Mais uma mensagem de Jesus para você. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quando você julga, aliás, não fale mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Aleluia. Palavra tremenda, né? Quando você julga a lei, você não está julgando, você está se colocando como a própria lei. E você não tem o direito de fazer isso. Meu amado, preste bem atenção no mal que você está causando ao seu próximo, fazendo dessa forma, tirando proveito de situações, porque toda vez que você pratica o mal contra uma pessoa, você tira proveito de situações. A partir do momento que você pratica o mal, é que a maioria é a seu favor, né? Então você aproveita que a maioria é contra aquela pessoa, você aproveita para fazer o que você vem fazendo. Então tome cuidado, vigie, tá? Deus não botou você nesse momento aí para ouvir isso à toa, não.
porque Ele te acha bonita, é porque Ele tem misericórdia de você. E Ele ainda está te dando uma chance, uma oportunidade de você fazer a coisa certa, do jeito que tem que ser. Você é representante da palavra dEle. Tá? Não erre conhecendo as leis de Deus, porque a sentença que tem para você é dobrada. É dobrada. É dobrada. Maria Madalena, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Pois eu também não condeno você. Jesus não veio ao mundo para condenar, e sim para perdoar. E sim para acolher você através do seu arrependimento. Ele veio justamente para acabar com uma nação que condenava e julgava segundo as suas próprias conclusões. E você está indo totalmente ao contrário do que Jesus veio para fazer. Você é um representante da palavra de Deus, mas você está fazendo o que Ele veio ao mundo para acabar. O que Ele veio banir do mundo. O julgamento. Tome cuidado com as conclusões que você tira. Tome cuidado, meu irmão. Você julga precipitadamente as pessoas cujas as intenções são diferentes das suas. Aí eu vou perguntar para você, eu vou mais a fundo agora. Você como representante da palavra de Deus aqui neste mundo, vendo o que você está vendo que o seu irmão está fazendo, vendo o que você está vendo que a sua irmã está fazendo, pergunte-se a si mesmo: o que Jesus faria nessa situação? Você, como representante da palavra de Jesus nesse mundo, representante do Evangelho de Jesus nesse mundo, você representa o Evangelho de Jesus para Jesus, não é para você não. Tá? Pergunte-se para você o que Jesus faria neste momento. Olhe para trás e veja o que Ele fez com Maria Madalena e o que Ele faria neste momento. Será que você está fazendo o que é do agrado dEle? Será que você está fazendo o que é do agrado dEle? Será que você está representando bem a palavra dEle aqui? Você viu como Jesus representou? Você viu como Jesus agiu com Maria Madalena? Não é porque Ele era a favor do que ela faz, não. É porque Ele ama o pecador. A gente é humano, a gente está no mundo para errar. Eu citei vários exemplos aqui de pessoas que tratam pessoas que nem conhecem, mas tem pessoas que sofrem esse tipo de pressão, de opressão dentro da própria família. Pessoas que não têm para onde ir, são pessoas que não têm um colo, são pessoas que estão contra a maioria. Parte meu coração, porque o meu coração, ele hoje é remido pelo amor de Cristo. Eu penso da forma que Deus gostaria que eu pensasse. Então, neste momento, não sou eu que estou querendo, mas Jesus Cristo está dizendo para você agir da forma como Ele agiria. Tá bom, irmão? Então, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade, né? Espero que do lado de lá ou do lado de cá, essa palavra tenha servido para te dar uma direção. Em nome de Jesus, até uma próxima oportunidade, beleza? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Valeu.